Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos ler um trecho, uma história. São do verso 11 ao verso 34. Eu continuo preservando a tradição do reverendo John Wesley e convido vocês a ficarem de pé para a leitura da palavra de Deus. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo o seu senhor que se lhes fizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Você pode assentar. O capítulo 16 é um capítulo muito interessante porque relembra a nós, cristãos, cujo cristianismo é oriundo da Europa e da América, que por sua vez a América é oriunda da Europa, óbvio, porque a missão de Paulo na Europa começa exatamente no capítulo 16. E não começa por interesse dele, mas por interesse do Espírito Santo. É muito fácil nós criarmos planos, estabelecermos objetivos por nossa própria conta.
E Paulo não escapou dessa premissa humana. A segunda viagem planejada por ele era uma viagem de confirmar os discípulos que tinham se convertido, de cidade em cidade. E começou a fazer. E, para sua surpresa, diferentemente do que fora na primeira viagem missionária, não houve conversões, não houve milagres, não houve cura. Você lê o texto e ainda ouve, e ainda lê por 2 vezes, que o Espírito Santo o impediu de pregar a palavra na Ásia. Certa feita, fazendo um estudo bíblico sobre isso na minha igreja, um irmãozinho disse: pastor, eu sempre achei que tinha um erro de impressão aqui, que em vez de imprimir impeliu e puseram impediu. Para mim tinha que ser o Espírito Santo impelir a Paulo e não impedir. Eu não podia admitir que fosse impedir, mas na verdade é impedir. E se você me acompanha, eu mostro para você que não somente no início está dito isso, mas logo no verso 7, diz assim: defrontando Mícia, tentavam ir para a Bitínia, tudo que é hoje Turquia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Eu e você temos sonhos, mas Deus tem sonhos muito maiores para você e para mim. Diga isso para o seu irmão: Deus tem sonhos maiores para você. Pode crer nisso. E eu vou provar na Bíblia para vocês. Me acompanhe que eu vou provar isso para você na palavra aqui, que isso é verdadeiro. A primeira coisa é que Paulo teve que, nessa ligação, quando ele percebeu que nada estava acontecendo como fora antes, ele foi orar à noite. Diz o texto que à noite teve uma visão. E teve uma visão enquanto orava, que é a famosa visão do varão macedônio, do jovem macedônio. Ou seja, a Macedônia já era a Europa. Atravessado o Estreito de Bósforo, você passa da Ásia para a Europa. E dizendo: passa a Macedônia, ajuda-nos. E então, o texto que eu li é a viagem já para as terras da Europa, para a Grécia, para a Macedônia. E aí começa uma sucessão de Deus domesticando o espírito do apóstolo. Deus dobrando o espírito do apóstolo para que ele pudesse herdar coisas maiores do que ele podia imaginar. A primeira, as mulheres que prestem atenção, ele vai pregar como fariseu. Ele estava pensando: agora eu vou chegar na Europa, eu vou chegar em Filipos, né, que era uma capital com uma guarda romana muito forte, e vou levar aos pés de Jesus alguns homens líderes que possam ficar estabelecendo a igreja. Quem foi o primeiro convertido? Uma mulher. Não só ela, mas todos os seus filhos. Pelo jeito, era mantenedora. Mas essa mulher diz: se você crê que eu sou crente, você tem que ficar na minha casa. Paulo era fariseu. O fariseu só falava em público com uma mulher, com a sua esposa ou com suas filhas. Ele teve que ir quebrando, ou seja, desconstruindo seus próprios preconceitos, para que a obra pudesse fluir. E nós, normalmente, temos também algumas ideias preconcebidas de como Deus deve fazer as coisas. Pessoalmente, confesso para vocês que muitas vezes eu olhei situações que estavam acontecendo na igreja e falei: isso não é de Deus. E depois, Deus me provou que era de Deus. Eu tive que refazer, porque todos os formatos que você dê para a ação de Deus são sempre pequenos diante do sonho grande que Ele tem para a sua igreja, para a sua família, para a humanidade em geral. E então, ele ganha uma família inteira, no caso Lídia,
e ganha um púlpito, que era esse lugar de oração, e pregando acerca-se no texto do grego é pitonisa, ou seja, uma feiticeira, uma sacerdotisa das divindades gregas. E essa sacerdotisa se acerca dele e começa a elogiar. E aqui entre nós, quem é que não gosta de elogio? Um dos elogios que eu mais gosto é quando alguém chega perto de mim e diz: você emagreceu. Eu digo assim: você está usando óculos? Não é? Porque, ou seja, todos nós temos expectativa de agradar, de ser aceito na comunidade. E o elogio é uma maneira de reconhecimento que estamos sendo aceitos. Mas, muitas vezes, por trás do elogio, existe uma segunda intenção, que é o caso da experiência de Paulo. O que estava acontecendo? Essa sacerdotisa, por direção do inferno, estava querendo mistificar e misturar o evangelho com as religiões greco-romanas. De modo que quando Paulo saísse, os convertidos iam dizer para os convertidos: não, você viu, Paulo e nós somos todos servos de Deus e tal. Ou seja, mistificando e misturando as coisas. E se você olhar no horizonte hoje, está cheio de movimentos religiosos que usam símbolos cristãos, mistificam e colocam figura de Jesus, mas, na verdade, não segue o estreito caminho da palavra de Deus, o fundamento da palavra de Deus. Então, muito cuidado com o tipo de evangelho, o tipo de mensagem religiosa pseudo-cristã que você ouve, e você ouve por todo lado, pela televisão, por programas, por filmes, enfim, de várias formas. Chama-se exercitar o discernimento do Espírito Santo. E é interessante que o que Paulo mais precisava naquele momento era de alguém que reconhecesse seu ministério. Porque, dada a primeira fase da viagem, e eu peço que você me acompanhe, o texto diz: percorrendo a região frígio-gálata, uma área imensa, dias inteiros, pregando a palavra, defrontando Mísia, tentando ir para Betínia, passando Mísia, chegando a Troade. Ou seja, aquilo que ele vivera de sucesso, de resultado, não se estava se reproduzindo. E diante de um aparente fracasso, sua autoestima, quiçá, tinha caído, tinha baixado. Aí ele está fazendo a obra, está pregando o evangelho, e chega alguém e diz: você é um grande homem de Deus. Olha a astúcia do inferno. Muitas vezes o inferno não chega até nós com guerra, chega com sedução. Especialmente porque o diabo sabe as nossas carências, irmãos. Ele sabe daquilo que nós precisamos. Ele sabe daquilo que nós gostamos. E de maneira iníqua e falsa, ele nos oferece até com facilidade. Então, estar ligado, Paulo estava em oração, estar alinhado com a palavra de Deus, estar ligado com o Espírito Santo, para que ele conceda a você, é um dom do Espírito, o discernimento do Espírito, para entender o que está acontecendo, é vital para você crescer no caminho da salvação. E então Paulo, no segundo dia, ele deve ter orado, Deus foi dando discernimento, e ele, olhando para a moça, me acompanhe, verso 16, então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito. Pense bem, parecia que ele estava brigando contra ele mesmo, porque a mulher estava afirmando o ministério dele. Ele diz: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. E aí começou a confusão. Porque, meus irmãos, dentro do misticismo, de uma religiosidade muitas vezes popular, há muita gente que lucra com isso. Gente,
Eu acredito que boa parte de vocês nunca foi a Israel. Mas eu ganhei uma bolsa, fiz um estudo de um semestre de verão, fiquei por 2 meses e pouco lá. Você vai a Caná da Galileia, tem um bando de palestinos e árabes, e até judeus, vendendo vinho que Jesus transformou da água em vinho. E tem muita gente que compra uma garrafa porque Jesus que fez aquele vinho. Ou seja, o cara não crê em Jesus, não tem qualquer compromisso com Jesus, mas joga em cima da sua fé para você levar para casa uma garrafa de vinho que Jesus que fez. Afinal, esse eu posso tomar, né? Porque foi Jesus que fez. Outros tantos, sem nenhuma condenação. Outros tantos vão à beira do Jordão e se rebatizam de novo, só porque é a água do Jordão. Assim por diante. E lá tem todo um aparato, tem até a roupa, tem o vestiário para você trocar de roupa, botar as roupas e olha, 90% dos crentes que eu conheço já passaram, que foram a Israel, já mergulharam lá no Jordão. Amados irmãos e irmãs, o nosso discernimento nos ajuda a não perder o rumo, a estar fixado no propósito de Deus. Mas muitas vezes, além do elogio, pode vir a dor. E aí, esses que tiram lucro, e quando você confronta, eles têm que mudar de vida, ou então se rebelar, os que ganhavam dinheiro explorando a fé do povo através da idolatria, e isso tem muito ainda no Brasil também, se revoltaram e fizeram um levante, acusações falsas, no meio daquela turba, e Paulo e Silas foram condenados a tomar 40 açoites menos 1. 39 açoites era a primeira sentença da legislação romana. Servo de Deus, enviado de Deus, tomando 39 pancadas. Muitos de nós não resistimos nem à primeira, né, irmãos? A gente já fica abalado. O que aconteceu? Lançado no porão do cárcere, Paulo e Silas louvavam a Deus. Quando a adversidade vem, você vai ter sempre que decidir quem é que dirige a sua vida. Se a adversidade ou o Senhor que te salvou, o ressuscitado Jesus Cristo, o Salvador. Quem é que dirige a sua vida? Porque, amados irmãos, as circunstâncias nunca têm a última palavra na sua vida. Jesus tem que ter a última palavra. E aí, querido, você, ainda que esteja difícil, ainda que esteja doendo, você resiste, você persevera. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala que a perseverança gera persistência. A persistência gera esperança. E a esperança gera bênção. Amém? Então Paulo insistiu. Não pensa que não doía. Doía. Mas Deus ouve o clamor deles, o cântico deles. E diz o texto que houve um terremoto. Eu gosto dessa passagem. As cadeias se abriram. E o carcereiro, que provavelmente era um dos executores, ia se matar. Porque o carcereiro tinha que guardar seus presos com a sua própria vida. Se um deles escapasse, ele era executado. E ele, sabendo disso, vendo que as celas haviam se aberto, ele ia se matar. E aí vem a parte interessante também. Paulo diz, não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Você já imaginou? Banco 1, banco 2, banco 3, banco 4, abrirem todas as portas. Quantos segundos para que as celas fiquem vazias? Aquelas celas
pessoal diz, é o texto da conversão do carcereiro. Eu estou convicto, irmãos e irmãs, que todos os presos que ali estavam foram tocados. Paulo disse, todos aqui estamos. Ou seja, todos os ouviram. Todos sabiam que eles tinham sido supliciados com açoites. E todos viram eles dando glória a Deus através de cânticos. E Deus permitiu essa prisão, porque tinham vidas ainda para serem alcançadas, e Paulo não entraria naquela prisão, a não ser sendo preso. Nós precisamos estar com o coração e a mente aberta para os santos e grandiosos propósitos de Deus para a nossa vida. E aí Paulo responde para ele, não te faças mal algum, todos aqui estamos. E ele desce, assombrado, impactado. O que ele pode dizer? O que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E ali mesmo aquele homem, seus filhos, crianças, todos foram batizados. Mas a parte gloriosa dessa experiência, irmãos, é que Paulo plantou várias igrejas na Grécia, na Macedônia, em Tessalônica, em Atenas, em Corinto. Mas sabe, irmãos, abra sua Bíblia, eu quero mostrar para vocês o fruto da perseverança. Repita comigo, o fruto da perseverança na fé. Filipenses capítulo 4, verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, irmãos, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Os que semeiam com lágrimas voltarão com júbilos, carregando seus feixes. Foi assim com o apóstolo Paulo. A igreja que se tornou mantenedora de Paulo foi a mesma igreja do lugar onde ele sofreu os açoites. Mas Deus traz socorro para os que perseveram. Tem alguém precisando de socorro do Senhor? Deixa seu lugar, eu quero orar contigo, para que Deus proveja do céu como proveu para o apóstolo Paulo. Pode tocar aquele cântico da hora do dízimo? Para que Deus proveja para você como proveu para Paulo, como provê para muitos que perseveram. Um ato de fé, um ato de perseverança diante do desafio que você está vivendo. Para que Deus libere do céu, como liberou sobre Paulo, de onde quizás ele nem esperava. De lugar de onde veio até mesmo sofrimento sobre a vida dele. O socorro que ele precisava. Deus tem para você um socorro hoje. Aquilo que céus e terra não pode fazer por você, Jesus pode fazer por você. Nós vamos cantar, enquanto cantamos, eu convido você a deixar seu lugar. Se está difícil, é tempo de intervenção sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus. Sua obra eu vou cantar, meu Salvador.
cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Demonstre humildade diante do Senhor. Não se preocupe com o que outros vão pensar. Se o Senhor falou do teu coração, deixa teu lugar. Venha para o altar. Altar é lugar também da visitação de Deus. É lugar de cura. É lugar de restauração. É lugar de voto e compromisso com Deus. É lugar de uma nova caminhada. Trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Deus amado, nessa hora, Senhor, nós estamos todos tomando uma atitude de fé. Nós estamos, em nome de Jesus, chegando ao teu altar e dizendo: ser propício a nós pecadores. E intervém, Senhor. Intervém naquela situação que o teu irmão, que o teu filho, a tua filha está enfrentando. Intervém naquela enfermidade, Senhor, e determina a cura, Senhor. Que a enfermidade seja cancelada, seja interrompida, e que a graça poderosa, salvadora, e que torna saudável o enfermo, possa visitar o teu filho e a tua filha nessa hora, Senhor. Somos gratos, Pai, porque a tua palavra é fiel e verdadeira. Que essa palavra, Senhor, prospere na vida dos teus filhos. Que nos comprometa mais com a persistência, com a perseverança, com a esperança. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos o espírito negativo, o espírito da derrota. Está repreendido no nome de Jesus. E que no nosso coração cresça a convicção da vitória que é dada àqueles que creem em Jesus Cristo, o ressuscitado. Porque conforme disse Paulo, que estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, podem nos separar do amor de Deus em Cristo. E é isso. E é por isso que estamos nesse altar, e é por isso que estamos orando, e é por isso que estamos declarando a bênção de Deus sobre a vida dos seus filhos, na autoridade do nome de Jesus, o ressuscitado. Que o Senhor que te abençoa agora, que o Senhor que novamente visita a tua vida, tome pela tua mão e te conduza em vitória, é a nossa palavra profética para a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém.